Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia e estamos com 131 dias a aprender a ler a Bíblia. Se você não tem Bíblia, fale connosco, mas você pode acompanhar também pelo seu telemóvel ou pelo seu celular. Vamos então, Atos capítulo 20, versículo 1 a 16. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedónia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedónia. Acompanharam-no Sopatro de Bereia, filho de Birro, Aristarco da Tessalónica. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias de pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até à meia-noite. Você pode continuar a ler em casa. Depois temos Juízes capítulo 13, pode ler todo em casa, e Jó capítulo 41. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com anzol e prender a sua língua com uma corda. Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho. Por acaso lhe fará múltiplas súplicas ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Pode ler o resto em casa para você poder estudar mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Estamos com 132 dias da Bíblia. E agora, graças a Deus, já com todas as condições para podermos ouvir bem os áudios. Graças a Deus. Irmãos, vamos então à leitura. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como conduzi entre vocês todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com as provações que sobrevieram pelas ciladas dos judeus? Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Você pode ler Juízes capítulo 14 todo, e Juízes capítulo 15 todo, e Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. 133 dias a aprendermos a ler a Bíblia. Atos 21, capítulo 1, versículo 36.
Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali fomos a Patara, encontrando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem, quando a ilha de Chipre já estava à vista. Deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem e todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. Deixa-me ver aqui. Você pode continuar a ler em casa, depois pode ler Juízes capítulo 16, todo, ainda é grande, e Salmos 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma de que passava como a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Pode ler o resto, este salmo é muito conhecido e é muito famoso. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e estamos a ler a Bíblia ao longo do ano. Estamos com 134 dias. Atos capítulo 21, versículo 37. Este é muito pequeno. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerreiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade de Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo. Fez grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, e aí nós vamos ver depois no próximo capítulo. Atos 22, versículo 1 a 29. Ele vai então dizer: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Você pode ler esse em sua casa. Depois Juízes, capítulo todo 17, Juízes, capítulo todo 18 e o Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo nome, aos teus tabernáculos. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 135 dias. Atos capítulo 22, versículo 30. Muito pequeno. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandado trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Depois você pode ler Atos 23, capítulo 23, versículo 1 a 22. Também é pequeno. Depois Juízes, capítulo 19. E depois tem Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações, estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra,
nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó com o teu auxílio. Vencemos os nossos inimigos em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, na minha espada, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus não temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos puseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos que nos odeiam. Nos tomam por despojo, entregaste-nos como ovelhas para o matador, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre como aprender a ler a Bíblia e já estamos com 136 dias. Hoje você vai ler Atos capítulo 23, do 23 ao 35. Eu vou ler um pouco. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia, a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Você pode ler o resto em casa. Depois, Atos capítulo 24, versículo 1 ao 9, é pequeno. Juízes capítulo 20, todo. E terminamos com o Salmo 45. O meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens, e graça se extravasou nos seus lábios, por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói, cinja a sua glória e sua majestade, e nessa majestade cavalgue vitoriosamente, pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe vai ensinar proezas. As flechas são afiadas e penetram no coração. Você pode ler o resto em casa. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, como aprender a ler a Bíblia. E estamos com 137 dias. A leitura de hoje começa no Atos 24, capítulo 24, versículo 10 a 27. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes já têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo. Pode ler Juízes capítulo 21 todo, pode ler Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem e na sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pode ler o resto em casa. Que
Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, como aprender a ler a Bíblia. E estamos com 137 dias. A leitura de hoje começa no Atos 24, capítulo 24, versículo 10 a 27. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes já têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo. Pode ler Juízes capítulo 21 todo, pode ler Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem e na sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, e já vamos com 139 dias de leitura da Bíblia. Atos capítulo 26, versículo 1 a 18, eu vou ler um pouco. A seguir, a Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. E é por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscita os mortos. Pode ler o resto em casa. Depois temos Ruth capítulo 3, o capítulo todo, Ruth capítulo 4, o capítulo todo, e Salmos 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz reconhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram e se espantaram, ficaram com medo, fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher, que, estando dando à luz, como o vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. E estamos com 140 dias de leitura da Bíblia.
Hoje vamos ler então Atos capítulo 26, versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser os que o profeta e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa. Pode ler o resto em casa. Depois vamos entrar hoje, 1 Samuel, capítulo 1, você vai ler todo. 1 Samuel, do capítulo 2 ao 1 e ao 11. E Salmos 49. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos todos os moradores da terra, todos humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão de sabedoria, o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus e hoje, plano de leitura, dia 141. Atos capítulo 27, versículo 1 ao 12. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial, embarcando no navio de Damítrio, que estava de partida para custear a província da Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedónio da Tessalónica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio trata Paulo com humanidade e permitiu que ele fosse ver os amigos. Depois você pode ler, também não é muito grande. Depois temos 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 36 e Salmos 50. Fala ao poderoso o Senhor Deus e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador ao seu redor. Ruge quando tormenta. Ele intimida os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta o meu povo e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus, não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus. Todos os animais do bosque e gado, os milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Pode ler o resto, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um dia de leitura da Bíblia. Estamos com 142 dias. Hoje, Atos capítulo 27, versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão do vento chamado Euroquilhão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com os cabos de segurança e, temendo que fosse encalhar nos bancos da areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Pode continuar a ler este capítulo. Depois temos 1 de Samuel, capítulo
3, você pode ler todo, e Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que serás tido como justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode ler o resto em casa, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 143 dias de leitura da Bíblia. Atos, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo de calor prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema dos deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Putueli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até à praça de Ápio e às 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Eu li o capítulo todo, Atos 28, de 1 a 15. Você pode ler agora 1 de Samuel, capítulo todo 4, e 1 de Samuel, capítulo todo 5, e também o Salmo 52 todo. Que Deus abençoe.